Fala galera do canal Ciro Costa, galera engajada no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Se não for inscrito no canal, inscreva-se e deixa o like nesse vídeo. Mas, governador, quando o senhor falou agora na reforma da Previdência, imediatamente a gente lembra do Congresso. Projeto de reforma da Previdência e Congresso andam juntos. E aí eu fico imaginando, vamos supor que o senhor ganha a eleição, o presidente Ciro Gomes, que criticou a nova política do Bolsonaro e a velha política do Bolsonaro. Criticou a política do Lula. Certamente critica do Fernando Henrique também, não lembro, mas deve ter criticado também. Aliás, critica, que o senhor fala esse presidencialismo de coalizão, o senhor acha que é um absurdo. Muito bem. Eu pergunto, onde o presidente Ciro vai arranjar votos para aprovar uma reforma da Previdência? Você vai fazer o quê? A nova política não serve, a velha política não serve, a cooptação não serve. Como é que vai ser isso? Eu posso reforçar o diagnóstico, o meu diagnóstico, claro, para não parecer que eu sou um ingênuo, que eu não tenho mais direito de ser. Claro. Veja bem, o Collor estava com essa gente toda, o Roberto Jefferson estava na linha de frente. O Collor não trabalhou bem o Congresso, não. Não, mas o Collor estava com essa gente toda, e na véspera do impeachment eles estavam todos com o impeachment do Collor. Não, mas o Collor não trabalhou o Congresso, não. Desculpa, não é um exemplo. Quem fez eu estava na sessão do impeachment do Collor, sentado, o governador do Ceará, trabalhando pelo impeachment. Quem fez a defesa notável do Collor naquela sessão do impeachment foi o Roberto Jefferson. Eu lembro. Esse mesmo que foi preso agora pelo ministro Moraes. Mas veja, é só para analisar no alto, não é no picareta. Vamos lá. Essa coalizão estava com Fernando Henrique. Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Depois essa coalizão estava com o Lula foi parar na cadeia. Depois essa coalizão estava com a Dilma foi empichada. Essa coalizão estava com o Michel Temer, que não teve condição de disputar a reeleição, estava com 9% de popularidade. E essa coalizão está destruindo o resto de personalidade política do Bolsonaro. Portanto, isto com certeza não dá certo. Bom, se tivermos de acordo... O que o presidente Ciro vai oferecer? Mas só para não parecer que é ingênuo. Eu tenho dado tratos à bola. Então, primeiro, dizer para o povo que isso não é fácil. Precipitar para o povo necessariamente para que o povo ajude a minimizar esta contradição. Como é que a gente minimiza? Dando importância ao voto de deputado. Então, eu vou dizer em todos os meus programas eleitorais que quem votar em mim, por favor, vote num deputado e num senador alinhados com o conjunto programático de propostas que eu vou deixar muito claras. Já com um aviso, se de qualquer forma eu não conseguir a maioria, e não vou conseguir, de 3/5 para reformar estruturalmente o Brasil, que é o que nós precisamos fazer, eu então vou negociar transparentemente, estou dizendo agora, vou negociar com quem o povo eleger. Eu não sou candidato a ditador nem a imperador do Brasil, sou candidato a presidente da República. Então, a questão, Mito, de negociar com quem está eleito é um imperativo da democracia precária, verde, contraditória que nós temos no Brasil. 36 partidos políticos registrados, 26 partidos com representação no Congresso Nacional tomado pela Câmara Federal. Então, é isto. Agora, como é que eu minimizo? Você vai negociar a partir de que referência? Aí, então vamos lá. O que é que eu vou fazer para ser diferente dessa tragédia que está aí? Primeiro, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. O presidencialismo brasileiro tem um declínio óbvio de autoridade, de capacidade reformista do presidente com o passar do tempo. O esgarçamento da promessa, a frustração, vai deixando os presidentes mais enfraquecidos e tal. Que é o que o Fernando Henrique jogou fora. O primeiro ano, o Fernando Henrique fez uma proposta. O primeiro mágico ano, plano real. O Fernando Henrique podia reformar o que quisesse no Brasil. Fez o quê? Botou na Constituição uma impertinência que não permite a nós tratarmos em política de crédito, de compra governamental, com distinção empresa nacional, de capital nacional, de empresa estrangeira. Foi a única reforma em um ano do governo Fernando Henrique. E eu já rompo. O Lula, meu amor, tinha 86% de popularidade quando terminou e elegeu a Dilma, que ninguém sabia quem era, uma pessoa absolutamente sem vocação, sem aptidão, que desastrou o Brasil e eles querem que o povo esqueça para ficar mandando. O Lula fez isso, como quis fazer com a Haddad a mesma coisa, humilhando o cara para ir toda semana em Curitiba e tal, para chegar na presidência da República como estafeta e não como líder que o país precisa. Pois bem, o Lula não propôs nenhuma reforma, Mitre, nenhuma, para dizer, não, o Congresso é que é o antro de resistência conservadora. Mentira, não propôs nada. O sistema mais regressivo de tributação do mundo, a Previdência estruturalmente quebrada, como já conversamos, não propôs nada. A única reforma, eu brinco, é a tomada de 3 pinos. Foi a única reforma no Brasil que o Lula promoveu. O resto são políticas compensatórias, etc. Não tira o mérito. A mini reforma da Previdência no início, né? Sim, 2013. mas miníssima, só para o setor público.
Só para o setor público federal, nem sequer estendeu no Pacto Federativo. Então vamos resolver o problema. Como é que a gente faz à luz da realidade brasileira? Por favor, eleja alguém afim comigo. Isso vai ser importante. Porém, se você não eleger, fique sabendo que eu vou negociar com quem você eleger, porque eu não sou ditador nem imperador. Agora, o que eu vou negociar? A reforma do país. Qual é a linguagem que eu vou negociar? Aí começa a diferença. Não roubar e não deixar roubar. Prestigiar deputado, está tudo certo, eu fui governador, fui prefeito. Então, nomear pessoas dos partidos, desde que, vamos dizer, cumpra o requisito da decência, da competência, da sensibilidade para o programa que nós vamos implantar, vou defender isso com a maior naturalidade. Foi assim que eu governei, em paz, o tempo inteiro. Eu fui do parlamento, fui deputado federal mais votado, não tem problema nenhum. O problema no Brasil é que você está negociando impunidade, perpetuidade de poder e está negociando deixando roubar ou roubando. Essa é a diferença. Agora, vamos lá. O tempo da reforma, os 6 primeiros meses. Nós vamos discutir profundamente sobre uma base que já estará esclarecida na campanha. Eu vou denunciar que o personalismo, deixa que eu chuto, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Espera aí um pouquinho, o que é isso? Qual é a proposta de reforma da estrutura tributária? Como é que nós vamos arranjar emprego para o povo? Quanto custa? De onde é que vem o dinheiro? Essa vai ser a minha participação. E 6 meses haverá para nós amadurecermos a reforma, que será feita de forma consolidada numa revisão constitucional pelo rito prescrito na Constituição, que é o rito da emenda. 2/3 dos votos, quatro turnos de votação, 2 na Câmara com interstício, 2 no Senado. Eu conheço bastante bem isso daí. Pois bem, mas como é que eu vou minimizar o risco da faca no pescoço, do toma lá da cá? Eu vou fazer uma negociação mais complexa do que se faz nessa tradição conservadora brasileira, porque não estão negociando o país. O que eu vou fazer? Eu vou redesenhar o Pacto Federativo. 23 estados hoje estão quebrados, dos 27. Eu ouço muito o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul dar valor ao ajuste fiscal, importante, sem dúvida, a sanidade fiscal é um valor importante, mas o Rio Grande do Sul hoje não está com funcionalismo atrasado porque está pendurado numa liminar judicial e está sem pagar a dívida com a União, percebe? Então nós precisamos ir em socorro do Rio Grande do Sul, de São Paulo... Sim, mas você vai tirar recurso de onde? Quer conversar sobre isso? Porque nós estamos ainda conversando como é que eu vou fazer a reforma. Tá bom. Eu estou pensando nisso. Onde é que eu vou tirar o recurso? Quer falar sobre isso agora? Basicamente é o seguinte. Primeiro, o grande constrangimento no Pacto Federativo é o endividamento. Só que o endividamento, quando eu contabilizo, eu vou estudar, são 600 bilhões de reais, toda a dívida dos estados e municípios com a União Federal. 600 bilhões de reais é 10% da dívida pública do Brasil. 10%. Mas eu ainda decomponho o problema. 80% desses 600 bilhões de reais, Mitre, são 4 estados. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Se eu pegar 20% da dívida, dá 120 bilhões, e reestruturar para todos os outros 23 estados, eu vou começando a desenhar um novo pacto federativo em direção a fortalecer o investimento. E a dívida não muda de tamanho, ela muda de perfil. Compreende? Continua sendo 600 bilhões, só que em vez de vencer de um jeito que está estrangulando, eu não sei como é que esses idiotas não fazem. Percebe? Eu não sei como é que esses idiotas não fazem, porque não tem competência e porque todo o esforço brasileiro é para gerar excedente, para jogar no saco sem fundo da dívida privada, dos titulares privados da dívida contra o setor público, que é esse grande cassino que se transformou no nosso país. Se eu consigo redesenhar o Pacto Federativo na direção de fortalecer o investimento, eu tenho uma mediação dos estados e municípios, dos prefeitos, dos governadores, que vão me permitir atenuar as resistências individualistas. Sim, e eles vão atuar sobre as bancadas dos estados de forma democrática, em troca de coisas muito práticas e concretas, que é o incremento do investimento. Tá respondido. Agora nós vamos ter que fazer um outro programa só sobre isso, porque tem muito detalhe aí. Mas tem muito detalhe. Mas o dinheiro ainda tem mais outras fontes. Eu estou aqui com 3 trilhões de reais em 10 anos, bem arrumadinho.